Olá, meu nome é Lara Cavalcante, eu sou mezzo-soprano, sou formada em licenciatura em música pela Escola de Música da UFRJ. Atualmente eu curso pós-graduação no Instituto Superior de Educação Ateneu e mestrado profissional em música na Escola de Música da UFRJ. Trabalho como solista e corista no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e também atuo como professora de canto. Bom, nesta jornada eu pretendo informar o que se trata o meu trabalho para situar os ouvintes, falar sobre o repertório que está sendo estudado com exposições de trechos de ensaios, fazer uma exposição do sumário, falar como está a produção escrita do relato de experiência e, por fim, a parte prática que inclui o processo de estudo individual e ensaios. Bom, o tema do meu trabalho é Francisco Mignone e as líricas em português, estudo de aspectos técnico-musicais e interpretativos. Resumindo o meu trabalho, estão sendo estudados os ciclos de canções de Francisco Mignone, que contém no título a palavra líricas e que estejam escritas em português. Um estudo técnico-musical e interpretativo está sendo feito com base em livros, dissertações, teses, partituras, gravações, minha experiência como cantora, os ensaios como pianista e as instruções da orientadora. E a partir dessas informações será gerada uma gravação audiovisual como produto juntamente com um relato de experiência. Com relação ao repertório, estou trabalhando nos seguintes ciclos. Ciclo 4 líricas, composto entre 1931 e 1932, com versos de Colombina, pseudônimo de I.D. Schloenbach-Blumenschein. Ciclo 4 líricas, composto em 1938, com texto de Manuel Bandeira. Ciclo 4 líricas, composto entre 1941 e 1943, também com versos de Manuel Bandeira. Ciclo 4 líricas brasileiras, 1952, com poesia de Gabriel de Lucena. E o ciclo 7 líricas, intitulado com este nome em 1964, pois antes chamava-se A Menina Boba, e os versos são de Oneida Alvarenga. Ao todo, estes ciclos totalizam 25 canções, com aproximadamente 40 minutos de duração e podem compor um recital temático. No ciclo 4 líricas com versos de Colombina, nós temos as seguintes canções: Madrigal, Amor, Teu Nome, Júri do Coração, Musa que Passa e Fim de Romance. Agora, uma demonstração da canção Teu Nome. Nunca disse a ninguém, não aguardei respondendo de todos com que se eu dissesse alguém, a minha voz tremendo me traísse. Agora os ciclos com o texto de Manuel Bandeira. O primeiro, composto em 1938, tem as canções Cantiga, O Menino Doente, Dentro da Noite e Dona Janaína. E o outro, composto entre 1941 e 1943, tem as canções Brimbal, Solaldo Desamado, Pousa a Mão na Minha Testa e Desafio. No ciclo 4 líricas brasileiras com poesia de Gabriel de Lucena, temos as canções Você, Tu, Disseste e Nós. E até o momento não encontrei informação ou fotografias desse poeta, só encontrei um CD da mezzo-soprano Glória Queiroz com Mignone ao piano, que foi gravado na Rádio MEC. Agora uma demonstração de uma gravação no Soundtrap da canção Tu, e foi uma opção de usar essa plataforma para facilitar o meu aprendizado e ainda diminuir o número de ensaios presenciais com o pianista durante a pandemia. Adoro pensar que não te quero.
vero que já te esqueceste uma vez e que a tua voz não mais me acorda. No ciclo Sete Líricas, de Oneida Alvarenga, nós temos as canções Eu Queria Cair na Tua Vida, Eu Te Esperei na Hora Silenciosa, Nunca Sinto Inveja de Ninguém que Rola no Pó, Asas, Ó, Loucura dos Voos, Vento que Corrupia, Queimada pelo Sol Desvairada, Doçura de Manhãzinha Fresca. Agora algumas informações importantes sobre o ciclo. Ele foi estreado pela soprano Alice Ribeiro com Mignone ao piano na Escola de Música da UFRJ no ano de 1944 e o título nessa estreia era Sete Canções. O ciclo também recebeu o título A Menina Boba em 1939, depois que passou a se chamar Sete Canções, que foi quando Alice Ribeiro estreou. E depois, em 1964, Sete Líricas, que é a versão na qual estou trabalhando. Na capa do manuscrito, as canções trazem a data de 24 de abril de 1939, mas cada uma traz uma data específica. Na capa do manuscrito com o título Sete Líricas, que é o manuscrito que estou usando no trabalho, o compositor anotou: terminei em 27 de dezembro de 1964. Com essa nova denominação, o ciclo foi interpretado por Glória Queiroz e pelo compositor ao piano, em concerto comemorativo de seu aniversário de 70 anos, na Sala Cecília Meirelles, em 1967. Agora eu vou fazer uma breve exposição do sumário. Eu começo com uma introdução para situar o leitor do que se trata o meu trabalho, com explicações dos objetivos, justificativa, produto final. Depois eu falo sobre Francisco Mignone, compositor, seus traços biográficos, sem aprofundar em questões da vida pessoal dele. Depois coloco uma breve descrição da produção de Mignone para canto e piano, para ajudar o leitor a entender como é que era a linguagem dele. E aí eu começo a entrar especificamente nas canções. Entro primeiro em ordem cronológica, as seis líricas, compostas em 1931 e 1932. Entro já nos traços biográficos da Colombina, que é a poetisa que escreveu os versos para essas canções. Depois disso, em ordem cronológica, vem quatro líricas, compostas em 1938, com versos de Manuel Bandeira, e também coloco traços biográficos de Manuel Bandeira, e começo a descrever um pouco das descobertas dessas canções, né? Depois entro nas quatro líricas, compostas entre 1941 e 1943, como são versos também de Manuel Bandeira. Eu não coloco capítulo aqui falando sobre traços biográficos dele. Também começo a descrever as canções uma a uma, com exemplos na partitura, com referências anexos. Depois, em ordem cronológica, vem quatro líricas brasileiras, em 1952. Coloco também os traços biográficos de Gabriel de Lucena, que escreveu o texto das canções. Depois vem Sete Líricas, que foi intitulada dessa forma em 1964, e coloco os traços biográficos da poetisa Oneida Alvarenga, que escreveu o texto dessas canções. E aí eu entro no relato de experiência, coloco como foi o processo de estudo individual, como foi a experiência desse trabalho dentro de uma pandemia, com as dificuldades de ensaio e de encontros com o orientador, ferramentas auxiliares, as dificuldades, as soluções, ensaios com pianista e professor de canto. E o processo de gravação, como eu dividi a gravação dos ciclos, disposição dos microfones, equipamento. E aí entro em considerações finais, as referências e, por último, os anexos, que são os poemas com as transcrições
fonéticas com o objetivo de ajudar a pessoas que falem outro idioma e as partituras. Agora falando um pouco sobre a produção escrita do trabalho. No primeiro período, eu fiz a primeira versão dos textos destes ciclos que estão aparecendo aí para vocês. Depois eu fiz a produção do texto falando sobre traços biográficos do compositor, traços biográficos de Colombina, e fiz as edições das partituras desses ciclos para uso nos exemplos e uso no estudo individual. No segundo período, eu consegui concluir a primeira versão dos textos dos ciclos que estão aparecendo aí para vocês na tela. E também fiz a edição das partituras no programa MuseScore para usar nos exemplos e também no meu estudo. No terceiro período, eu pretendo dividir as tarefas, uma tarefa diferente a cada mês, começando pelas transcrições fonéticas, depois fazer uma revisão e aprimoramento dos textos que já foram escritos, das canções, depois fazer os traços biográficos dos poetas que eu ainda não escrevi, conseguir um tradutor para fazer a tradução para o inglês das canções, tendo em vista que um dos objetivos é facilitar o acesso destas canções e estudo destas canções para pessoas que falem outro idioma, e, por fim, uma revisão geral. No último período, eu pretendo escrever a parte do relato de experiência, que trata das dificuldades e soluções, principalmente as dificuldades para ensaiar presencialmente, o processo de estudo e de gravação, os ensaios com pianista, professor de canto, e o uso de ferramentas auxiliares, no caso, o uso do Soundtrap, usado para fazer as gravações, que facilitaram o comentário da orientadora com relação aos áudios, facilitaram também a gravação do acompanhamento de piano para o meu estudo individual, o MuseScore, que é um programa onde eu posso escrever as partituras e alterar quando eu quiser, e o gravador Zoom que eu usei para fazer as gravações no Soundtrap. Com relação à parte prática, os ensaios com pianista estão sendo esporádicos, com distanciamento e máscara por causa da pandemia, e a cada ensaio está sendo usada o Soundtrap, que permite a gravação do piano via cabo MIDI, e a voz está sendo gravada com o gravador Zoom H4n. Assim é possível o envio da gravação para o orientador através de um link, sem necessidade de baixar, e ainda com uma qualidade melhor para análise do que se fosse gravado pelo celular. Alguns ensaios eu fiz o registro de vídeo, coloquei no YouTube não listado e enviei para a orientadora analisar a questão da expressão facial e corporal. O Soundtrap ainda dá a possibilidade de se regravar a voz a partir de sugestões da orientadora, não sendo necessário um reencontro com o pianista. Agora falando o que foi feito em cada período, no primeiro período eu fiz um contato geral com todas as canções, depois eu marquei os ensaios com o pianista. E aí eu fiz os seguintes ciclos que estão aparecendo na tela para vocês. A partir do terceiro período, eu pretendo fazer a cada mês a gravação de um ciclo diferente, sendo que nesse primeiro mês do período vão ser os ensaios e depois as gravações. E constante revisão dos ciclos. No quarto período, eu pretendo deixar a gravação do ciclo 6 líricas e o ciclo 7 líricas. Em outubro, possivelmente um recital a confirmar. E deixar os últimos 2 meses para ajustes finais. Dona Janaína, princesa do mar, Dona Janaína tem muitos amores. Eu educo